Bom, o resumo da 25ª rodada do Brasileirão 2019, vamos falar um pouquinho aqui sobre os times que estão na parte de cima da tabela, do famoso G4, aqueles times que realmente irão para a Libertadores da América de 2020. Começando pelo líder, né, Flamengo. Qual é o limite para o Flamengo de Jorge Jesus? Não foi a tão temida Arena da Baixada. Em mais uma atuação consistente e convincente, o rubro-negro venceu o Atlético Paranaense por 2-0 em Curitiba, neste domingo pela 25ª rodada do Brasileirão, e quebrou ainda um tabu de 45 anos sem vencer do Atlético dentro da Arena da Baixada. Bruno Henrique foi o herói com 2 gols que mantém a equipe com 8 pontos de vantagem para o Palmeiras, que é o segundo colocado no momento. Já o segundo colocado, o Palmeiras, bateu o Botafogo por 1-0 na noite deste sábado no Pacaembu, pela 25ª rodada do Brasileirão, e voltou a vencer depois de 3 jogos, 2 empates e 1 derrota. Thiago Santos fez o único gol da partida. Do lado do time carioca, o destaque, apesar da derrota, foi o goleiro Diego Cavalieri, que fez boas defesas e evitou um placar pior em São Paulo. No geral, o duelo teve pouca emoção e em muitos momentos ficou morno, sem qualquer chance de perigo para os dois lados. Já o Santos empatou com o Internacional por 0-0 no estádio do Beira-Rio, em jogo válido também pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os torcedores dos dois times até gritaram gol, mas a arbitragem anulou de forma correta 3 bolas nas redes, uma do Peixe e 2 do Colorado. O empate não foi bom para nenhum dos dois times, enquanto o Santos viu o Palmeiras roubar a vice-liderança e o Flamengo abrir ainda mais vantagem no primeiro lugar. E já a emoção ficou por conta do 4º e o 5º colocado do Campeonato Brasileiro de 2019, entre São Paulo e Corinthians, certo? Confronto entre as melhores defesas e os times que mais empatam no Campeonato Brasileiro. Um gol de pênalti de Reinaldo deu ao São Paulo a vitória por 1-0 sobre o Corinthians neste domingo no Morumbi. Se o futebol apresentado pelos rivais no clássico não agradou, o placar serve para aumentar ainda mais a disputa entre eles por uma vaga no grupo dos 4 melhores do torneio e assim se classificar para a Copa Continental Libertadores da América de 2020. Sendo assim, a classificação dos 5 primeiros times que estão compondo a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, temos o Flamengo em primeiro lugar com 58 pontos, o Palmeiras em segundo com 50, tendo aí a desvantagem de 8 pontos em relação ao primeiro, Flamengo. O terceiro colocado vem Santos com 48 pontos e o quarto, Corinthians, e quinto, São Paulo, ambos com 43 pontos, sendo que o Corinthians ficou na frente com um saldo de gol a mais do que o São Paulo. E já outro time também que se destacou na parte de baixo da tabela foi o Ceará, com um gol no finalzinho do jogo por Bergson. O Ceará venceu o Avaí por 1-0 e respirou na tabela de classificação. Foi o suficiente para somar os 3 pontos e deixar o Vozão fora da zona de rebaixamento no confronto direto contra a Degola. A partida foi disputada na tarde quente deste domingo em Fortaleza, na Arena Castelão, pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão. E a classificação desta maneira, compondo a classificação na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, nós temos em 16º o Ceará com 26 pontos, saiu, né, do Z4, e aí compondo os 4 times que hoje, né, estariam rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro, seria o CSA com 25 pontos, o Cruzeiro em 18º com 22, o Avaí em 19º com 17 pontos e, por último, a Chapecoense, lanterna do campeonato, com 16 pontos. Vai começar Cruzeiro e Atlético, torcedor do Brasil, clássico do futebol mineiro.